1 Reis, capítulo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher: use um disfarce, para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías. Grave bem o nome. Onde vive o profeta Aías, aquele que me disse quando eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel, e ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. Amém? Eu quero que você preste bem atenção, porque aqui eu vou ter que narrar a história, para você entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Talvez você nunca ouviu falar do profeta Aías, e nessa noite você vai ouvir falar sobre ele. Mas até eu chegar ao profeta Aías, eu quero que você entenda o contexto. O Senhor nosso Deus, Ele havia feito uma promessa à casa de Jessé. A Bíblia diz que Deus então cumpre essa promessa, levando o profeta Samuel até a casa de Jessé, e ele então vai ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel. Sabemos que este rei é Davi. Davi não é um rei que é escolhido pelo povo. Davi é escolhido por Deus, separado por Deus, ungido por Deus. Quem é escolhido por Deus mata urso e leão. Quem é escolhido por Deus mata gigante. Quem é escolhido por Deus expulsa demônio. Quem é escolhido por Deus entra dentro do palácio, mas não senta no trono, porque ele sabe esperar o tempo de Deus. Eu vou repetir isso aqui para você entender o processo de Deus na sua vida. Você que não está sabendo esperar o tempo de Deus se cumprir na sua vida. Embora você seja ungido, separado, consagrado, tendo a promessa de Deus, o seu procedimento deve ser como o de Davi. A Bíblia diz que o profeta vai à casa de Jessé, unge Davi a rei diante da sua casa, da sua família. A Bíblia diz que Davi estava no pasto, pastoreava o rebanho de seu pai, ali ele adorava o Senhor. Tentaram pegar as ovelhas, ele matou. Tentaram novamente, ele matou. Por quê? Porque quem é ungido, separado, escolhido do Senhor, ele não confia na sua força, ele confia no Senhor. É por isso que mata urso, é por isso que mata leão. A Bíblia diz então, que esse Davi que matou urso e leão, vai matar gigante. E para matar gigante, ele não vai usar a armadura de ninguém. Ele vai usar aquilo que Deus deu para ele. Abre um parênteses. Por que você está querendo matar aquele que está te afrontando no mundo espiritual com uma arma que não é sua? Deus já te deu aquilo que você precisa para tirar da sua vida aquele que te atormenta. Pastor, não entendi. Você vai entender agora. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões, e dano nenhum nós sofreríamos. Então pare de ficar pedindo os outros, sendo que você já tem aquilo que você precisa para tirar do seu caminho aquele que te aborrece, aquele que te entristece, aquele que te afronta. Porque a Bíblia me diz que Saul queria dar a sua armadura para Davi. Davi chegou até a experimentar, mas Davi disse: não, isso não dá para mim. Eu sei lidar com pedra e com funda, com a armadura eu não sei. A Bíblia diz que ele mata o gigante. A Bíblia diz que ele vai para dentro do palácio, casa ele com uma das filhas de Davi, não vai pagar imposto, agora também ele vai ser chefe. E a Bíblia me diz
que mesmo estando lá, passando no trono, ele não vai assentar, mesmo ele sabendo que ele é consagrado a rei. Por quê? Porque quem é ungido, separado, consagrado, sabe respeitar a hierarquia, sabe respeitar o tempo de Deus na vida de outra pessoa, para que o tempo de Deus se cumpra na vida dele. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração do Senhor, até que um dia Davi decide não ir para a guerra. O problema de muitos é que eles não querem ir para a guerra, como foi alguns nesse final de semana, não quiseram vir para a batalha, e não vindo para a batalha, se lascaram. Não vou citar o nome não, mas o significado, se lascaram no início. Muitos não foram para a guerra, culto, congresso de jovens, culto em outras igrejas, mas procuraram outras. Foi Davi: não vou para a guerra, vou ficar em casa, sou rei, tenho direito, tenho vontade, dorme até tarde, como muitos aqui gostam. A Bíblia diz que ele acorda, acordando, vai sair para a varanda, saindo ele para a varanda, o que ele vai ver? Uma mulher tomando banho. Davi peca com Betseba, pecou, pegou aquilo que não deveria pegar, tocou aonde não deveria tocar, porque desejou aquilo que não deveria desejar. A Bíblia diz então que o Senhor vai levantar um profeta por nome de Natã. Natã é o profeta escolhido do Senhor para contar uma história para Davi. Ele vai contar a história de um homem rico e de um homem pobre. Esse homem pobre, ele tem uma cordeirinha. Essa cordeirinha convive com a família, alimenta a família, e na história que Natã vai contar, ele vai dizer: olha, foi um homem lá e pegou a cordeirinha desse homem. A Bíblia diz que Davi fica furioso, e Davi vai dizer: esse homem é digno de morte. O profeta Natã vai dizer então: assim diz o Senhor, esse homem é você. Homem que é homem de Deus e mulher que é mulher de Deus, ele não fala aquilo que o outro quer, embora o outro seja seu amigo. Natã era amigo, não só profeta, ele era amigo de Davi. Mas o fato de eu ser amigo de vocês não significa que vocês são maiores do que a voz de Deus através da minha vida. Davi então vai falar, Natã vai falar aquilo que Davi não gostaria de ouvir, mas era necessário ouvir. A Bíblia diz que Natã vai dizer: a partir de hoje, entrou a espada dentro da sua família, na sua casa e no reino. Vai ter divisão. Quando eu deixo de ir para a guerra, quando eu deixo de fazer aquilo que Deus ordenou, sabe o que entra para dentro da minha casa? Divisão. Sabe o que entra para dentro da minha casa? Guerra. Sabe o que entra para dentro da minha casa? Batalha. E o pior, é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã, e aquela bagunça. A Bíblia diz então que Davi morre. Mas antes de Davi morrer, Deus vai usar o próprio Natã para dizer que Salomão é aquele que vai assumir o reinado. A Bíblia diz então que Salomão vai assumir o reinado, e assumindo o reinado, o Senhor vai dar a oportunidade a Salomão dele pedir aquilo que ele quiser. E Salomão vai pedir ao Senhor sabedoria. Salomão, ele já era sábio no meu entender. Por quê? Porque quando ele vai pedir sabedoria, ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor está me dando um povo que não é meu, que é do Senhor, e para que eu possa conduzir esse povo, eu preciso da sua sabedoria. Então, por que eu digo que Salomão tinha sabedoria? Porque ele demonstrou temor. Porque o princípio da sabedoria é temor. Quando ele vai fazer o pedido, ele já demonstra um temor de governar um povo que não é dele, é de Deus. Então ele diz: me dá sabedoria, porque esse povo não é meu, é do Senhor. Passado algum período de tempo do seu reinado, a Bíblia diz que vai acontecer um fato, e esse fato vai precisar de muita sabedoria. Já havia alguma rejeição sobre o reinado de Salomão, porque Salomão não é Davi. Davi era guerreiro, Salomão não era. Mas a Bíblia diz que Deus vai manifestar.
nesse julgamento onde ele vai usar de sabedoria para livrar um menino da morte e entregar essa criança à mãe verdadeira. A Bíblia diz que os anos se passam, e aqui eu já começo a falar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar com vocês também nesta noite. A Bíblia diz que os anos passam e os anos se passando, a velhice chega. E aqui eu quero dizer da velhice física e da velhice espiritual. A Bíblia diz que as mulheres que Salomão fez aliança com elas, alianças políticas, a Bíblia diz que na sua velhice, Salomão começou a fazer aquilo que não agrada a Deus. Ele começou a dar legalidade para suas mulheres cultuar outros deuses, a oferecer incenso a outros deuses. E Deus havia dito para ele que ele deveria ser como seu pai Davi, mas ele não foi. Eu vou repetir, ele não foi. Por quê? Porque chegou a velhice. Só que eu estou aqui para dizer a vocês que embora nós venhamos chegar à velhice, Deus não muda aquilo que Ele falou. E nem aquilo que Ele colocou como condição para você se manter no cargo que Ele preparou para você. Então eu quero nessa noite falar isso aqui também para vocês. Ouça bem. Estou ou posso estar debilitado fisicamente por causa de uma velhice, mas isso não quer dizer que Deus não continua o mesmo. Posso estar velho, posso estar debilitado, mas isso não significa que Deus não é o mesmo. Ouça, a minha debilitação física também não interrompe. Vou repetir, não interrompe, ou nem me afasta, ou pode me afastar da presença de Deus. O fato de eu ser debilitado e estar velho, não significa que aquilo que Deus prometeu em fazer na minha vida, Ele não irá fazer. Ele vai fazer. Salomão desobedece a Deus. Está em desobediência ao Senhor. Mas a Bíblia vai nos falar de algo que aconteceu no reinado de Salomão. A Bíblia diz que há um homem. Até então eu pensava que este homem era filho de Salomão, mas não é. É filho de Nebate, é Jeroboão. A Bíblia diz que é um homem capaz. A Bíblia diz que ele se tornou, melhor dizendo, um oficial do reinado de Salomão. Então estou querendo dizer para você que esse homem, ele era da tribo de Efraim, um homem capaz, ou seja, um homem que realizava um trabalho com excelência, a qual Salomão viu ele trabalhando, e vendo ele trabalhando, Salomão o que faz? Chama ele para ser oficial do seu reinado. A Bíblia diz que o nome dele é Jeroboão. Jeroboão é aquele que pelo seu trabalho atraiu a presença do rei Salomão, a ponto do rei Salomão tirar ele de um lugar e colocar dentro do palácio. Segura aí. A Bíblia diz que esse mesmo Jeroboão vai se rebelar contra Salomão. Por quê? Porque Salomão tampou um buraco de um muro que dava de uma cidade para outra. Aquele homem se rebelou. Porém, a Bíblia também me diz que esse homem, por nome de Jeroboão, ele vai agora ter uma promessa. E essa promessa que ele não sabia que tinha sobre a sua vida, vai ser dita pelo profeta Aías. A Bíblia diz que Jeroboão está saindo de Jerusalém, indo em direção a Siló. O profeta Aías também está saindo, e a Bíblia diz que eles encontram pelo caminho. Ouça isso. Aías está indo com uma capa nova. Nós pregadores gostamos de falar de Elias,
quando este tem uma capa, e Eliseu vai pedir então a ele que ele tenha sobre ele porção dobrada do Espírito de Deus. Sabemos que Elias vai dizer algo parecido: você me vê subindo, você vai ter. Ele vê, a capa cai, e ele então vai ter porção dobrada. Nem toda capa representa porção dobrada da unção, do poder de Deus. Porque a Bíblia me diz que Aías carregava uma capa nova, e essa capa nova ela era e foi um instrumento de Deus. Sabe para quê? Para dizer a Jeroboão que ele vai se tornar rei. A Bíblia me diz que ele vai pegar essa capa nova, ele vai firmar ela que está sobre o seu corpo e vai rasgar em 12 pedaços. 10 dos pedaços vai ficar com Jeroboão. Ele vai ser rei de Israel. O outro é com Roboão, que vai ser rei de Judá. Aquela capa estava representando divisão, separação, novo reinado, ou novos reis, pessoas que iriam assumir o reino que Deus dividiu por causa de um pecado, por causa de uma transgressão, por causa de uma desobediência. A capa era nova, mas não representava ser cheia do Espírito. Era um instrumento de Deus para mostrar a Aías, e para mostrar a Jeroboão que Deus escolheu ele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que tem coisas que vão acontecer na sua vida que você nem sabe ainda. E é por isso que Deus levanta homens e mulheres de Deus para falar não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus ordenou. Porque foi assim na minha vida. Foi assim que Deus fez. Primeiro Deus usou uma mulher para falar com a pastora que eu, ainda que estava no mundo, seria um homem de Deus. Os anos se passaram, Deus foi testificando através de outras pessoas, até que se passou 9 anos, eu recebi Jesus como Salvador. Ei, mulheres, tem que ter paciência. Senta com a pastora Edneia e pergunta a ela o que ela fazia para mim. Embora ela nasceu num berço evangélico, levava cerveja para dentro da casa dela. Nunca me expulsaram de lá, só pregaram a palavra. Depois de 9 anos, eu estava namorando com ela, que eu recebi Jesus como Salvador. Melhor, Jesus me recebeu. O tempo foi passando, e Deus continuou levantando pessoas para falar aquilo que Ele iria fazer através da minha vida. Me lembro muito bem da pastora Zilda, quando ela então no ano de 2007, quando Deus tirou o meu português, eu não falava português e não falei durante 1 ano. As pessoas me caluniaram, me difamaram, falando que eu estava doido, que eu estava endemoniado, com capeta, tudo que vocês imaginar. Ela disse assim: eu vi você assentado num lugar alto, como destaque. Parecia uma pirâmide, e você estava sentado em cima dela. Isso há 17 anos atrás. Agora, só para você visualizar o que ela viu. Há 17 anos atrás, eu em cima de uma pirâmide. Olhe para a igreja. Olha o formato da igreja. Pega a igreja, coloca assim a igreja. Olha aí. Aquela parte de lá como o pé e aqui para cima. Aonde que eu estou? Sou o pastor. Sabendo que a estrela maior é Deus. Mas aquilo que Ele falou, Ele fez. Aías está dizendo para Jeroboão: Jeroboão, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Você, que um dia foi introduzido para dentro do palácio,
pela excelência do trabalho que você fazia, eu escolhi você para ser rei de Israel. E digo mais a você, viu, Jeroboão? Que tudo que o seu coração desejar, eu darei a você. Opa, como é que é? Tudo que você desejar no seu coração eu te darei, e eu ainda andarei com você. Porém, se você fizer tudo o que eu te ordenar, andar nos meus caminhos e cumprir com os meus estatutos. Assim somos nós. Quando Deus nos promete, cumpra aquilo que nos prometeu, no início nós andamos no caminho do Senhor. Fazemos tudo para o Senhor, até que chega um momento que eu deixo de fazer aquilo que Deus ordenou, para fazer aquilo que Deus não havia ordenado. O que Jeroboão vai fazer? Ele vai começar agora a oferecer incenso a outros deuses, e ele vai permitir outras pessoas cultuar a outros deuses. E quando eu desobedeço a Deus, Deus tem um meio dele tratar com cada um daqueles que o desobedecem. A Bíblia diz que Jeroboão vai ter um filho, eu li, e o nome desse filho é Abias. Abias vai ficar doente. E olha só o que Jeroboão vai fazer. Jeroboão vai chamar sua esposa, sua mulher, e vai falar assim para ela: vá disfarçada até o profeta Aías. Quero eu acreditar que ela perguntou: quem é esse profeta Aías? Jeroboão vai dizer: Aías foi quem Deus levantou para vir falar comigo algo que eu nem sabia. Aías foi um homem que Deus levantou para dizer para mim que eu não seria apenas servo do rei, mas eu seria rei, e que se eu andasse nos caminhos do Senhor e fizesse aquilo que o Senhor ordenava, tudo aquilo que o meu coração desejasse, Ele me daria. Ei, mulher, eu quero que você vá até ela disfarçada. A Bíblia diz que aquela mulher vai, só que Aías não é mais novo. Aías já está avançado em idade. E como bem disse dentro do carro a pastora Edneia, conversando com o pastor Tiago, Aías, ele disse certa vez: eu prefiro ficar cego do que ver o que Deus vai fazer contra vocês. A Bíblia diz que a velhice chega sobre a vida de Aías, o profeta. Ouça isso. O fato de eu chegar na velhice não significa que o Espírito Santo de Deus saiu da minha vida. O fato de eu estar velho e deficiente por causa da velhice não significa que eu não sou cheio do Espírito Santo. Eu não posso enxergar com os olhos naturais, mas eu enxergo através da voz de Deus. Aías não enxergava, Aías era cego. Por quê? Porque ele falou para o Senhor: eu prefiro ficar cego do que ver o que o Senhor vai fazer com esse povo desobediente. A Bíblia diz então que na sua velhice ele vai ficar cego. Ele ficou cego dos olhos, mas não deixou de ser cheio de Deus. Você pode até ficar deficiente, mesmo estando deficiente não significa que você não tenha Deus e não está cheio de Deus. Aías está na sua casa. Aonde Aías está? Na sua casa. A mulher está indo aonde? Na casa do profeta Aías. Aías não está enxergando, mas a Bíblia me diz que o Senhor falou para Aías: Aías, está vindo até a sua casa a mulher de Jeroboão. Sabe por quê, Aías? Porque o seu filho Abias está doente, e eles estão vindo até você. Sabe por quê? Porque ele lembrou que eu usei você para tirar ele de um lugar que ele jamais imaginou, para colocar ele num lugar que ele jamais imaginou. Ei, Deus está falando. Aías está em casa cego e velho,
A mulher está em perfeitas condições. A Bíblia diz que ao ouvir o som dos passos da mulher na porta de casa, ele vai dizer: eis, mulher de Jeroboão, vieste aqui para ouvir da parte do Senhor, não notícia boa, mas notícia má. O homem que não enxergava com seus olhos naturais, mas que ouvia a voz de Deus, que tinha comunhão com Deus. Então não venha com desculpa quando você diz que você já está avançada em idade e que você tem uma deficiência física, e por essa deficiência física você não pode fazer aquilo que Deus ordenou. Aías está mostrando para nós que quando ele era novo, ele foi até Jeroboão e fez aquilo que o Senhor ordenou. Preste bem atenção: quem é homem de Deus e mulher de Deus, não fala aquilo que as pessoas querem, fala aquilo que o Senhor ordena. Homem que é homem de Deus e mulher de Deus, não só profetiza que vai ter carro não, viu meu lindo? Não, vai ter carro, viu? Vai ficar milionário. Homem que é homem de Deus, ele diz que Deus vai colocar lá e que Deus também vai tirar de lá. E aqui na IBTD deu ruim, né? Porque 90% das revelações que Deus me dá é só pecado. É 5, 10% que é bênção. Mas um homem de Deus tem que ter a coragem para falar com Israel Felipe: se ele não mudar de vida, ele vai ir para o inferno. Como também se Deus falar, sua oficina vai prosperar. Deus tem agradado. Aías está mostrando isso para nós, que quando ele era novo, ele chegou para Jeroboão e disse: Jeroboão, assim diz o Senhor, você será rei, e o que você desejar, Deus está dizendo que Ele vai te dar. Porém, você vai ter que cumprir as ordenanças do Senhor e andar nos caminhos do Senhor, beleza? Beleza. Agora esse não faz aquilo que o Senhor ordenou. O que ele está querendo? Cura. Não está fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Quando ele manda a sua esposa ir até a casa do homem de Deus, qual é a ideia dele? Eu quero ouvir o que Deus tem para falar, porque aquele homem é homem de Deus. Deus pode usar para curar, meu filho. Mas quem é homem de Deus não olha as emoções, nem o sentimento de ninguém. Quem é homem de Deus dá ouvido à voz de Deus. Tem muitos homens dizendo que é homens de Deus e mulheres de Deus, por olhar o sentimento dos outros e falar aquilo que o sentimento está dizendo. Não, homem que é homem de Deus não olha sentimento, não olha dor, ele ouve a voz de Deus e fala aquilo que Deus ordena. Queira a pessoa goste ou não, ele fala aquilo que Deus ordena. Sabe o que Jeroboão falou para aquela mulher? Vieste aqui, um exemplo, vieste aqui buscar cura, mas a notícia não é de cura, a notícia é de morte. Ei mulher, pode voltar para a sua cidade, Tissa, pode voltar para lá. E voltando para lá, o Senhor manda dizer que quando você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Eu fiquei pensando quando eu estudava, quando aquele homem falou para aquela mulher que se ela colocasse o pé na cidade, o seu filho ia morrer. Qual foi o pensamento daquela mulher? Nossa, pai, não vou embora não. Se eu for embora, meu filho vai morrer, porque se eu pôr o pé lá na cidade, ele vai morrer. Mas quem falou? Foi Deus. Então Deus moveu o coração daquela mulher para que ela pudesse entrar na cidade. Você não está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que Deus está querendo dizer através da minha vida? Mesmo que você não queira entrar no lugar que Deus falou que você vai entrar, que seja para Ele te disciplinar, Ele vai mover o seu coração de tal maneira que você vai entrar lá sem saber. Não, Deus vai me livrar, pastor. Mas na hora de servir a outro Deus, olha a cobra. Estava nem aí, né? Veio buscar cura. Eu quero que Deus está falando, o idólatra não entra no reino. O seu templo, você diz que é seu, não é seu, é meu. Eu que comprei, eu que paguei com alto preço. Agora você não quer o meu espírito? Então você vai ter demônio, porque templo é divindade que recebe. Então ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não tem meio termo. Só que os pastores hoje, está tudo light. Não, você é de Deus. Está de boa. Não, essa música é em inglês, ninguém entende não. Ele não entende não, né? Foi ele que trouxe a separação dos povos na terra de Babel. Foi ele que deu lá o japonês, o inglês, o coreano, sei lá o que, tanto de língua aí.
Como é que é? Não, pastor, isso aqui é porque só fala com o coração. É. A mulher é hoje. Meu filho vai ser curado. Ao profeta: volta e diga para Jeroboão. Nem vai precisar, né? Quando você colocar o pé na cidade, sabe o que é o pior? Que a morte não está fora de casa, é dentro. É quando ela colocar o pé. Não entendeu não? A sua desobediência não vai ficar oculta não. E sabe quem vai saber? É os da sua cidade. É os da sua casa. O que você deixou de fazer para Deus vem dentro da casa. A Bíblia diz que ela tinha que colocar o pé na cidade. Colocando o pé na cidade, o menino ia. O menino ia. A Bíblia diz que ela volta. E voltando, o que ela vai fazer? Colocar o pé na... E colocando o pé na cidade, a criança morre. Abias morreu. Vou repetir. Abias morreu. O profeta pode estar velho, mas não deixa de ser profeta do Senhor. O homem pode estar velho, pode até ficar cego, mas se tem um chamado de Deus, toma cuidado, viu? Toma cuidado. Olha o que diz no versículo 7. Olha aí, dizendo: vá dizer a Jeroboão, que é isto que o Senhor Deus de Israel diz: tirei você dentre o povo. Deus está falando com você. Sabe o que Deus está falando com você? Fui eu que vi o que Salomão não via. Deus está querendo dizer assim para você agora, ó. Fui eu que vi o que o seu patrão não viu. Fui eu que vi. Fui eu que te coloquei. Fui eu que introduzi. Fui eu que toquei nas pessoas para que você pudesse estar hoje no lugar que você está. Sabe o que me chama a atenção? É que antes do Senhor disciplinar e dar a sentença, Ele mostra para a gente tudo aquilo que nós fizemos. E Ele mostra para a gente tudo aquilo que Ele prometeu, e dentro da sua promessa, aquilo que Ele orientou a cada um de nós fazermos. Se você parar aí por um instante e permitir o Espírito Santo trazer à sua memória aquilo que Deus prometeu na sua vida, você vai lembrar o que Ele falou. Não mente. Não vai por ali não. Separa daquele amigo ali, que aquele não é amigo não. Sempre tem a orientação de Deus. Sempre tem o conselho de Deus. Sempre tem o direcionamento. Antes dele disciplinar, Ele traz a nossa memória. Eu falei para você não ir lá. Eu falei para você não fazer. Eu falei para você não tocar, mas vocês não deram ouvido. Eu falei. Olha aqui, o profeta está dizendo. O Deus de Israel diz: tirei dentre o povo e tornei líder. Salomão nem o conhecia. Deus fez Salomão conhecer Jeroboão. Você nem conhecia essa pessoa que você conhece hoje. Foi Deus que colocou essa pessoa no seu caminho. Por isso que hoje é seu amigo, seu patrão, seu gerente. Você nem conhecia. Foi Deus. Ele está falando isso com Jeroboão. Olha aqui, ó. Continuando. Mas você, isso que é triste, não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Esse é o problema daquele que é abençoado por Deus. Ele esquece facilmente aquilo que Deus ordenou. E esquecendo, ele vai fazer aquilo que Deus não aprova. Só que sabe qual que é o outro problema nosso? É que nós achamos que Deus não está vendo. Sabe? Aquilo que você fez assim, ó, com a irmã, no congresso, ou os jovens. Você viu lá o pastor Luiz? Não é pastor nada não. Ele ouviu. Você não falou nada, só pensou. Ele ouviu. Sondou. Só que nós achamos que Ele não vê, que Ele não sonda, que Ele não sabe de nada.
Olha o que o profeta vai dizer. Você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou, diz o Senhor, a minha ira e voltou as costas para mim. Quantos voltaram as costas para o Senhor? Desobedecendo ao Senhor, depois que tomaram posse daquilo que Deus prometeu para ele. Quantos? Quantos que um dia Deus colocou aqui e que hoje não faz aquilo que Deus ordenou, e Deus está dizendo: viraram as costas para mim. Viraram. Continuando, versículo 10. Por isso, por quê? Porque virou as costas para o céu. O que o Senhor diz? Trarei desgraça. O que ele vai trazer? A família de Jeroboão. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai dizer assim a Jeroboão: Jeroboão, Abias que ficou doente vai morrer. Ele vai ter um sepultamento digno, mas a sua casa cachorro vai comer e aves também vão se alimentar dos cadáveres. E digo mais, do sexo masculino, todos serão extintos da face da terra. Só porque virou as costas para Deus. E tem gente achando que virando as costas para Deus, quando vai lá na boate, não é uma vez só não. Vou comentar algo aqui com vocês, que é a primeira vez. Eu só não vou citar nomes porque é ética. Eu tive um membro aqui, é amigo da gente ainda, mas hoje não tem vindo, por causa da dificuldade da imoralidade sexual dele. Mas ainda me manda mensagem de vez em quando pedindo ajuda. Um dia, ele convidou eu e o pastor Tiago para ir à sua casa juntamente com o pastor Zito. Preparou um jantar para nós, que queria bater papo, que estava passando por uns momentos difíceis. Ele disse para mim, para o pastor Tiago e para o pastor Zito: numa semana eu fico com 13 mulheres. Em uma semana. E o cara não é feio não, tá? É galã, tá? 13 mulheres. E sabe o que eu vou comentar com vocês aqui, pastor? O triste é que quando eu entro na igreja, eu vejo os irmãos lá na igreja, casada e solteira, que vai no mesmo swing que eu vou. Que triste, hein? Eu e o pastor Tiago e o pastor Zito ouvindo uma coisa dessa. E comigo ele citou nomes. É fulana, é fulana, é fulana, e está lá. Elas abaixam até o rosto na hora que eu chego na igreja, pastor. Só que os mesmos, quando essa pessoa ficava endemoniada na igreja, descia a lenha no rapaz. Virar as costas para Deus aqui, ó, pastor Tiago. Mês de junho, maioria dos crentes viraram as costas para Deus. Aí está achando que Deus não viu. Está achando que Deus mudou. Está achando que Deus é mentiroso. Está achando que Deus não é mais pai. A Bíblia diz que o pai disciplina o filho que ama. Qual disciplina que é boa? Bate no seu filho e pergunta: você gostou? Ele vai falar que gostou? Claro que não, mas foi para o bem dele. Mas ele não gostou. E a Bíblia diz que o pai disciplina quem ele ama. E se Deus não te disciplinar, aí que você está perdido, porque demonstra que ele nem te ama. E se ele não te ama, você não tem parte com ele. Mas se ele te disciplinar, não reclama não. Ele está demonstrando tanto que ele ama você. Jeroboão, você poderia pedir o que você quisesse. Você pediu, eu te dei. Só que você inclinou para outros deuses. E agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Sabe o que eu quero? Acabar com toda a sua família. Vai morrer todo mundo. E só Abias. Sabe por que Abias? Sabe por que Abias? Porque a Bíblia está lá escrito, depois você vai ler. Capítulo 14. Deus achou algo em Abias. Lá diz assim: Deus achou alguma coisa boa em Abias. Deus só poupou Abias porque ele achou algo bom em Abias. Agora, para mim terminar,
Sabe o que é triste? Que um rei que vai assumir o reinado de Judá, ele tem um nome. Sabe qual é o nome dele? Abias. Hã? Deus levantou um rei por nome de Abias para ir contra o reino de Israel, Jeroboão. Deus está mostrando para mim e para você, que se nós não obedecermos aquilo que Ele ordenou, Ele levanta outro até com o mesmo nome para ir contra nós. Está no capítulo 15. Deus levanta outro até com o mesmo nome, porém como nosso adversário, para cumprir aquilo que Deus ordenou. Então não pense você que você é insubstituível, não, não é. Deus é poderoso para criar outra pessoa com o seu mesmo nome para tirar você de lá. Aías estava cego, mas era cheio de Deus. Aías estava debilitado, mas era cheio de Deus. Eu estou querendo incentivar você. Hoje pela manhã uma irmã chegou perto de mim, essa palavra serviu toda para mim. Eu me sentia como velha. E daí? Abraão tinha quantos anos? Eu posso estar com 90 anos, que se Deus falar comigo, meu irmão, nem que eu Felipe, assim diz o Senhor, se você não parar de comer torresmo, tu vai morrer. Eu vou falar. Porque é assim que Deus me usa aqui, sabe? Com alimentos. Eu tenho hora que eu fico pensando umas coisas. Eu pensei que agora, eu subi nessa escada, porque ali já vai estar já com os dois lotes ali, né? Vai estar grama, vai ter escada, né? Aí eu subindo de bengala, bem 90 e burdoada. Mas em nome de Jesus, não deixa eu vestir mal, não. Deixa eu ser um vezinho da moda. Nossa, eu vou nos velórios aí, eu vejo uns crentes aí, o paletó é desse tamanho, mano. O outro tá pegando aqui, a calça é de 1900 e 500. De tão velho que é, não faça comigo não. Eu fui no último velório agora, eu cheguei, nossa, eu falei com a minha esposa, eu falei com quem estava lá, pastora Renata, falei com a Luciana, em nome de Jesus, não deixe isso acontecer comigo não, se eu estiver na igreja. Quando eu estiver velhinho, não deixa eu usar aquela calça ali não. Sapato tudo sujo, velho, enrugado. É porque eu sou velho que eu tenho que andar mal arrumado, não. Não, eu quero ser um velhinho chique. Eu fico vendo o Cláudio Duarte, um velhinho bonitinho, só. O cara só anda nos panos, rapaz, todo arrumadinho. Não é calça cara, tênis caro, não. Isso aqui foi 100 conto, irmão. Eu vou comprar tênis de 1000 conto? Não tem condição, compro de 100. E fico bonito na fita. E não fala que tá feio não, que eu ponho no banco. Vamos ficar velhinho, mas vamos ficar um velhinho bonitinho, pô. Não é não? Aí. Oh, glória. Não deixa não, faz isso comigo não. Aí eu entrando na igreja. Aí o pastor Tiago. Chegou o presidente. Chegou hoje de avião. Eu já profetizo na minha vida já. Pastor Edné, está lá embaixo cumprimentando as mulheres. Veinha também, igual eu. Só que ela faz academia, então ela não vai estar com bengala. Vai subir. Aí estou aqui no culto. E é aqui, viu? Aqui, ó. Aí eu estou. Ao Espírito Santo. Fala para eles. Que há 40, 50 anos atrás, eu te usei para falar para eles entrar para o quarto, fechar a porta e orar, e até hoje eles não fazem isso. Oh, forte! Aí eu já imaginei eu aqui. Aqui, Tiago. Vou não, obrigado, Samanta, lembrei que eu corro. Então já que eu corro, vai ser assim então. Aqui pro louvor. Quem está pregando? Microfone. Aí vem com o microfone. Assim diz o Senhor. Há 50 anos atrás.
eu já falava através desse homem: entra para o quarto, fecha a porta, em secreto, fala comigo, que eu vou recompensar. Mas se passaram 50 anos, esse homem já construiu condomínio, esse homem já fez escola, esse homem já viajou o mundo, e vocês continuam o mesmo. Eu imagino. Aí o culto termina, aí vem aquele bando de gente: o senhor pode orar para mim? Aí, qual que é a oração? Eu queria ver se o meu namoro é de Deus. Aí, velhinho: pastor Tiago, esse povo aí está parecendo o mesmo da minha época. A petição é a mesma, não mudou nada. Mas aqui, o fato de eu estar velho, o fato da minha velhice causar danos no meu corpo físico, não significa que Deus não possa me usar. Então não permita que a idade seja um instrumento de Satanás para colocar na sua mente que Deus não pode fazer aquilo que Ele falou que ia fazer na sua vida. Creia nisso. Eu quero que você saia daqui crendo nisso. Aías é uma prova de Deus para nós, que embora ele estivesse velho, ele não deixou de ter o Espírito Santo. Embora ele estivesse velho, Deus não deixou de revelar para ele aquilo que ele não via, mas que Deus sabia. Não esqueça disso, porque tem pessoas desanimando do ministério só porque a idade chegou. Tem pessoas desacreditando que Deus fala só porque a idade chegou. Tem pessoas desacreditando que Deus pode usar só porque ela é cega, só porque ela é surda, só porque ela é muda, só porque ela tem uma deficiência na perna ou no braço, ou só porque ela gagueja. Não! Deus está mostrando para nós que Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. E não existe nada que possa impedir, uma vez que Deus queira, Ele agir na nossa vida. Fica de pé no seu lugar.